Fala pessoal, vamos dar sequência aqui nesse vídeo. Vamos dar sequência àquilo que nós já estávamos falando de Herodes o Grande, sobre a sua maldade, sobre o seu nível de maldade. Então, novamente com este livro aqui, né? Existe aqui uma parte em que fala desse episódio aqui que nós acabamos de ver nos vídeos anteriores, que diz assim, que é Mateus capítulo 2, versículo 19. Morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam a vida do menino. Mas, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Aqui nós vamos ver o porquê que José temeu voltar para aquela região, por causa que ele ficou sabendo que, tá certo, Herodes morreu, mas o filho dele estava reinando no lugar dele, o Arquelau. Então o novo rei daquela região era Arquelau. Então José temeu e passou direto para Nazaré. Então vamos ver aqui. O livro vai passar alguns detalhes sobre a maldade de Herodes, não é? Detalhes esses que nós já vimos na leitura do livro anterior. E vamos ver aqui que esse livro tem a nos acrescentar. Herodes morreu com 70 anos de idade, no ano 4 antes de nossa era, 36 anos depois de Roma o haver nomeado rei. Ou seja, só reforçando, Herodes ele era um rei vassalo. Ele tinha que obedecer ao Império Romano. Roma nomeou o nomeou rei e colocou ele ali para reinar naquela região. Então, quando ele morreu, já tinha 36 anos que ele tinha sido nomeado rei. Imediatamente depois de sua morte, teria ocorrido um eclipse da Lua, cuja data precisa, 3 de março, foi calculada pelos astrônomos modernos. Flávio Joséfo julga Herodes com grande severidade quando escreve sobre ele alguns decênios mais tarde. Aí vamos ler agora um trecho de Flávio Joséfo, historiador judeu. Viveu por volta ali do ano 100 depois de Cristo. Ele escreve assim sobre Herodes o Grande. Não era um rei, e sim o tirano mais cruel que já reinou. Daí você percebe o nível de maldade do homem, né, de Herodes. É declarado aqui como o mais cruel que já reinou. Assassinou uma multidão de homens, e a sorte dos que deixou com vida era tão triste que os que morreram poderiam se considerar felizes. Então era bem melhor. Tinha pessoas que até sobreviveram das atrocidades de Herodes o Grande, mas esses que sobreviveram, na verdade eles preferiam ter morrido como os outros, porque as sequelas que foram deixadas foram muito, muito grandes. E assim, martirizou seus súditos e malbaratou toda a fazenda pública. Ou seja, ele acabou por deixar Jerusalém na miséria. Só um momento. Ok, voltando aqui. Para embelezar cidades estrangeiras, saqueava as próprias e presenteava povos estrangeiros
com o sangue dos judeus, segundo Joséfo. Em consequência disso, em vez do antigo bem-estar e dos bons costumes tradicionais, veio o empobrecimento completo e a completa desmoralização do povo. Em suma, nos poucos anos do reinado de Herodes, os judeus sofreram mais tribulações do que seus antepassados no longo período de tempo que mediou entre a saída de Babilônia e o regresso sobre Xerxes. Em 36 anos, raramente passou-se um dia sem uma execução. Ou seja, durante o tempo do reinado de Herodes, era raro você encontrar dias em que não houvessem uma execução, que não tinham nenhuma morte. Quase todo dia tinha uma execução ordenada pelo Herodes o Grande. Herodes não poupava ninguém, nem a própria família, nem os amigos mais íntimos, nem os sacerdotes, nem o povo. Em sua lista de assassinatos, contam-se 2 maridos de sua irmã Salomé, a esposa Mariana e seus filhos Alexandre e Aristóbulo. Ou seja, os 2 filhos que foram assassinados, nós lemos no outro vídeo, não é? Da esposa dele. Mas aqui também nós ficamos sabendo que houve também contam-se 2 maridos de sua irmã Salomé. Também mandou matar. Herodes também mandou matar. Mandou... Só um momento. Pronto, aqui, voltando. Então tá, mandou afogar o cunhado no Jordão e eliminar a sogra Alexandra. Olha a maldade do homem. 2 sábios que arrancaram a águia dourada romana da porta do templo foram queimados vivos. 2 pessoas importantes da época se revoltaram pelo símbolo romano que foi pendurado na porta do templo, né? Isso ferindo gravemente a moralidade judaica da época. E assim, 2 pessoas importantes que protestaram contra isso e foram lá e arrancaram esse símbolo romano da porta do templo. Essas 2 pessoas conhecidas do povo foram queimadas vivas. Olha a maldade de Herodes. Hircano, o último da raça dos Asmonianos, foi morto, dizimou brutalmente famílias nobres, afastou muitos fariseus do seu caminho. 5 dias antes de morrer, já velho, mandou matar seu filho Antípatro. E isso é apenas uma fração das atrocidades daquele que, como soberano, foi um animal feroz. Então, através desse pequeno relato aqui do historiador da época, nós ficamos sabendo só de um pouquinho da maldade praticada por este ser terrível que já pisou aqui sobre essa terra. Este ser chamado de Herodes o Grande. Então, quando você vê a maldade que ele tem, né, que tentou matar Jesus, não conseguindo, mandou matar todas as crianças de Belém. Olha só o que esse homem era capaz de fazer. Aí tá. Isso foi o relato de Flávio Joséfo, historiador judeu. Agora continuando aqui no livro. Aí o livro diz assim: dado o caráter horrendo desse homem, é perfeitamente razoável atribuir-lhe a degolação dos inocentes em Belém, de que a Bíblia o acusa, em Mateus capítulo 2, versículo 16. É como eu venho sempre dizendo. Depois do assassinato de Antípatro, Herodes nomeou sucessores através de testamento no leito de morte.
Depois do assassinato de Antípatro, Herodes nomeou sucessores através de testamento, no leito de morte, 3 de seus filhos mais jovens: Arquelau, herdeiro da realeza, Herodes, Antipas e Felipe, tetrarcas soberanos da Galiléia e Pérea, de uma parte da Jordânia Oriental e da região situada ao nordeste do lago Genezaré. Que ocorre? Herodes, ele antes da morte, não é? No último ato de maldade, acho que esse filho dele aqui, Antípatro, devia estar feliz, né? Porque poderia ser o novo rei, não é? Mas Herodes, alguns dias antes de morrer, já doente, já no pior estado que um homem pode chegar, ele foi lá e mata esse meu filho aí, matou Antípatro. E ele fez um testamento no leito de morte e nomeou seu filho Arquelau, herdeiro da realeza. E Herodes e os 2 outros filhos, Herodes Antipas e Filipe, tetrarcas soberanos da Galiléia e Pérea. Lendo aqui, Arquelau foi reconhecido por sua família e aclamado pelos soldados de Herodes, germanos, gauleses e trácios. Mas através do país, quando se espalhou a notícia da morte do déspota, ou seja, Herodes o Grande, houve rebeliões de uma violência tal como o povo judeu raramente havia experimentado. Ao seu ódio surdo, a raça dos herodianos misturava-se à revolta contra os romanos. Ou seja, o povo já estava sofrendo já com o jugo do Império Romano, não é? Mas eles também não suportavam as atrocidades cometidas pelos herodianos. Eles não queriam mais que tivessem um rei sobre eles, Herodes o Grande. Depois de tanta maldade que Herodes fez, assim que ele morreu, eles ficaram sabendo que vai continuar um outro filho dele, o filho dele Arquelau, tão mal quanto o pai. Aí eles se revoltaram. Aí houve já uma revolta, tanto contra o Império Romano, contra a própria família real dos herodianos. Aí diz assim: em vez de lamentações pela morte de Herodes, houve lamentações por suas vítimas inocentes. O povo reclamava uma expiação pelos sábios Yehudá ben Sarifa e Matatias ben Margolot. Eu não sei a pronúncia, mas eram os 2 sábios aqui, que fala aqui, que haviam sido queimados vivos, que tiraram o símbolo lá romano da porta do templo e foram queimados vivos. Então o povo estava revoltado contra essa atrocidade. Aí diz assim: Arquelau, o filho de Herodes, que agora era o novo rei, respondeu a essa revolta enviando suas tropas a Jerusalém. Num só dia foram chacinadas 3.000 pessoas. Nessa revolta que começou na cidade, o Herodezinhos, o Arquelau, ele mandou as suas tropas para Jerusalém e 3.000 pessoas foram mortas. Só 3.000 pessoas. O pátio do templo ficou juncado de cadáveres. Imagine a cena horrível. Aquele templo que pouco antes Jesus tinha sido lá apresentado que o Simeão e Ana apresentaram a criança diante do templo, né? Agora, pouco tempo depois aqui, o templo estava... Você não conseguia nem andar no local de tanto de cadáveres que tinham espalhados pelo pátio do templo. Então a matança foi grande aqui. Vamos ver aqui. Esse primeiro ato de Arquelau revoltou subitamente o seu... Não, esse primeiro ato de Arquelau revelou subitamente o seu verdadeiro caráter.
O filho de Herodes não ficava atrás do pai em crueldade e espírito de injustiça. Então, mais uma vez, nós vemos aí porque que José, quando soube da notícia da morte de Herodes, não voltou, nem passou perto daquela região. Ele já passou direto e foi para Nazaré, com medo de Arquelau. Por quê? Porque, olha só o que ele acabou de mandar fazer. Encheu o templo de cadáveres. E o que ocorre? O testamento que Herodes o Grande tinha deixado, diz aqui o livro aqui. O testamento precisava da aquiescência do imperador Augusto. Ou seja, ele precisava da aprovação do imperador de Roma, que era César Augusto. Assim, Arquelau e Herodes Antipas partiram um após o outro para Roma. Ao mesmo tempo foram enviados às pressas a Augusto 50 anciãos como embaixadores de Israel, com a missão de lhe pedir que os libertasse daquela realeza. Ou seja, começou a disputa. Os filhos de Herodes o Grande, Arquelau e Antipas, já partiram para Roma para a aprovação do imperador, para o imperador de Roma aprovar o testamento deixado por Herodes, nomeando Arquelau como o novo rei. E voltando aqui, então os filhos de Herodes partiram para Roma também, e ao mesmo tempo já partiram 50 anciãos como embaixadores de Israel, com a missão de pedir que o imperador de Roma os libertasse daquela realeza sangrenta que havia na região dos Herodianos. E na ausência dos Herodianos, as agitações assumiram proporções ainda mais graves. Para manter a segurança, foi mandada uma legião romana a Jerusalém. Ou seja, os herodianos partiram para Roma. Então ficou sem nenhuma autoridade por lá. E a rebelião tomou a cidade de Jerusalém. E aí os romanos tiveram que enviar uma legião romana a Jerusalém. Um grupo de soldados, não é? Tinha cerca de entre 3.000 a 5.000 homens. Quis a pouca sorte que entrasse nessa confusão um romano odiado, Sabino, procurador de Augusto. Desprezando todas as advertências, instalou-se no palácio de Herodes e dedicou-se à tarefa de computar os impostos e tributos da Judéia. Então esse carinha aqui, o Sabino, era procurador do imperador César Augusto, chegou lá, ocupou o palácio de Herodes, falecido Herodes, e começou a assumir essas tarefas de computar os impostos e tributos da região da Judéia. Na semana das festas, vamos continuar aqui. Na semana das festas, afluíam à cidade santa massas de peregrinos. Houve um choque sangrento. Na praça do templo, eclodiu uma luta encarniçada. As tropas romanas foram apedrejadas. Estas puseram fogo às galerias, penetraram no templo e roubaram o que encontraram. O próprio Sabino levou 400 talentos do tesouro do templo. Depois viu-se obrigado a se entrincheirar apressadamente no palácio. Ou seja, estava uma confusão total, muita destruição, muita desordem na cidade. As tropas romanas foram apedrejadas e, em respostas, elas adentraram no templo, ali invadiram o templo de Jerusalém, saquearam o templo. E o próprio procurador do imperador romano, Sabino, também levou uma boa parte do tesouro do templo. E depois a revolta, os judeus jamais vão aceitar isso, que o templo seja profanado, que pessoas estrangeiras entrem no templo, que somente os judeus podem entrar. Então
a população se revoltou e cercaram o palácio, e o procurador de Roma ficou encurralado junto com soldados e a cidade toda em revolta. Ou seja, era uma confusão total. De Jerusalém a rebelião espalhou-se como um rastilho a todo o país. Os palácios reais da Judéia, depois de saqueados, foram incendiados. O governador da Síria acorreu com um poderoso exército romano, reforçado por tropas de Beirute e da Arábia. Tão logo as forças se aproximaram de Jerusalém, os revoltosos fugiram. Perseguidos, foram aprisionados em massas. Resultado: 2.000 homens foram crucificados. Então, veja tudo que estava acontecendo naquela região lá de Jerusalém e dos arredores. O povo estava totalmente revoltado, não é? Não todos, mas sempre tem os revoltosos que não aceitavam Roma, não queriam Herodes, um filho de Herodes no poder. Eles não queriam mais ser aprisionados pelas atrocidades de Herodes, e começou-se uma revolta. O procurador romano, ele tentando combater essa revolta, acabou saqueando o templo, foi cercado, palácios foram incendiados, foram saqueados, a cidade virou um caos, e teve que vir a ajuda da Síria, não é? E conseguiram derrotar os revoltosos, a galera fugiu, mas os soldados foram atrás e acabou que a cidade ficou cheia de cruzes. Muitas e muitas pessoas acabaram sendo crucificadas nessa ocasião. Eu perdi aqui a página, mas 2.000 pessoas crucificadas nessa região. Então por isso que José não quis voltar para aquela região, né? Por isso que a Bíblia diz que ele passou direto para Nazaré, porque a confusão era total nessa região aqui. Beleza, galera? Vamos agora continuar aí com a nossa sequência.